Olá, aluno do segundo ano, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje iniciamos a nossa primeira semana aí do quarto bimestre, né, do nosso PET 4 aí. Me chamo Rodrigo, sou professor de Geografia e hoje nós vamos dar um início aí, né, mas essa nossa primeira semana de um tema bem interessante. Já falamos isso anteriormente, já demos alguns conceitos, né, falamos um pouco sobre isso também, mas hoje nós vamos aprofundar sobre sociedade globalizada, falar desse processo de formação da globalização, né? A gente sabe que hoje se fala muito dessa questão da globalização. O que é a globalização, né? Por que somos globalizados, né? Tem tantos conceitos, tantas palavras soltas e muitas vezes a gente não sabe o que significa isso, não é verdade? Pois é, então nós vamos tratar um pouco do que seria essa sociedade globalizada, seu processo de formação. Aí fica aquela pergunta, será que todo mundo participa desse processo de globalização? Será que toda a sociedade espalhada nesse mundo imenso participa da mesma forma do processo de globalização? E aí que durante esse percurso da aula de hoje, que aí você, né, você aluno vai pensar aí, né, você estudante vai ficar pensativo, ver, para poder depois você fazer o exercício e a atividade e repensar. Como é que vai funcionar esse processo? Será que todo mundo participa? Então, vamos lá. Então, para a aula de hoje, nós vamos analisar fatos e situações para compreender a integração mundial, seja ela econômica, política e cultural, claro, né? Comparando as diferentes interpretações. No caso, nós temos o conceito de globalização e mundialização. A gente sabe que no nosso dia a dia, a gente utiliza sempre algum produto de fora, não é verdade? Sempre alguma marca diferenciada. Muitas vezes a gente estuda uma língua diferente, né? Uma língua, né? Ou seja, um inglês ou um espanhol, justamente para a gente participar desse processo de integração. Pessoas que vão fazer aí estudar fora, ou seja, cada dia a gente tem esse processo de globalização em nossas vidas, né? Mas como é que isso funciona, né, professor? Como é que é esse processo de globalização? Perfeito? Olha só, aqui eu já deixo uma imagem e uma perguntinha, né? Aqui sobre o esquema de David Harvey, né, sobre a condição do mundo pós-moderno. Ele deixa esse questionamento, né, ele deixa para a gente interpretar essa imagem, o que ela significa. Ou seja, para David Harvey, né, David Harvey aqui no caso, ele coloca essa condição da pós-modernidade que o mundo cada vez está encolhendo mais, né, o mundo cada vez está mais próximo. Ou seja, devido a esse intenso fluxo e a rapidez da tecnologia e principalmente dos meios de transporte que a gente tem hoje, o mundo ficou cada vez mais rápido, né? O mundo ficou mais rápido e as pessoas ficaram mais próximas, vamos dizer assim. Então, para ele, essa condição, esse esquema aqui que ele trouxe, né? Essa simbologia aqui, mostra que a globalização é isso, ou seja, o mundo cada vez menor, né? O mundo encolheu. Aí você fala, nossa, mas o planeta encolheu? Não no sentido do planeta físico, né? O planeta Terra encolher, né? Mas no caso, as proximidades entre as pessoas e os lugares, cada vez mais essa proximidade entre eles, principalmente do fluxo de pessoas, que a gente sabe que a gente tem hoje, essa integração econômica, que a gente já falou de blocos econômicos, né? Já falou dessa questão de movimentos populacionais, a gente sabe dessa integração e dessa proximidade, dessa rapidez. Ou seja, os países estão cada vez mais interconectados, seja ele por tecnologia, seja ele por transporte aéreo, terrestre, né, marítimo, tanto faz. Então, quer dizer, essa questão do comércio internacional, ou seja, hoje nós temos aí as questões econômicas muito interligadas, as questões culturais, né, a gente consegue ter algumas notícias com grande rapidez, em questões de segundos, ou seja, para ele essa condição aí pós-moderna significa isso, esse mundo que encolhe, os lugares cada vez mais próximos, as pessoas cada vez mais intensos fluxos e os fluxos cada vez mais intensos, né, de pessoas e de tecnologia. Perfeito? Olha só, não existe um total consenso sobre qual é a origem do processo de globalização, né? A gente sabe, os historiadores aí, geógrafos, historiadores, antropólogos aí, justamente fazem essa discussão, qual é a origem dessa globalização, porque o termo globalização em si só veio a ser elaborado a partir da década de 80, então o termo globalização, essa palavra globalização, tá?
tendo uma maior difusão após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Então, porque antigamente, né, antes desse termo globalização, utilizava-se muito o termo capitalismo, né? Era esse termo muito utilizado. E, né, como eles falam justamente não há um consenso, mas acredita-se que o processo de globalização ele já começa na questão da expansão marítimo-comercial lá do século XV, lá quando você tem Portugal e Espanha como os grandes protagonistas dessas relações. Por que ali, professor? Porque ali já começam as relações sociais, né? Você já começa a ligação entre lugares, interconectar lugares mais distantes, né? Então, quando você tem essas rotas comerciais, e aí que Portugal e Espanha fazem essa primeira abertura, ou seja, você já tem ali um processo de integração. Então, o termo globalização em si, ele vem após aí a queda do Muro de Berlim, né, a partir da década de 80. Mas quando você fala do processo histórico inicial da globalização, que não se utilizava esse termo, é a partir da expansão marítima, né, aí através do sistema capitalista que a gente tem essas trocas comerciais entre os lugares e os países. Perfeito? Bom, podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Então, por isso que, como eu falei lá no início da nossa aula aqui, justamente essa conexão, né, essa ligação entre os países, e culturalmente a gente também participa desse processo, né, dessa questão da língua, da cultura de fora. Muitas vezes a gente acaba aí participando, comemorando algumas coisas festivas de outros países, né? Ou seja, tem pessoas também que vêm para nosso país também e também participa desse processo. Então, quer dizer, a tecnologia também cada vez mais avançada, ou seja, uma tecnologia de um outro país muito mais avançada, a gente também usufrui desse processo, ou seja, essas questões socioespaciais, econômicas, né, essas conexões que aí participam desse processo da sociedade globalizada. Mas aí eu volto àquela pergunta novamente lá no início. E aí, mas todo mundo participa desse processo? Pois é, fica aí a questão. Bom, quando a gente fala no termo Guerra Fria, a gente fala dessa imagem, dessa bipolaridade, né? Ou seja, você tem a bipolaridade de dois grandes centros de poder aí, União Soviética e Estados Unidos, né? Então você tem aí um confronto entre duas grandes potências da época, ou seja, você tem aí essa bipolaridade do poder, onde você tinha um bloco de uma ideologia capitalista e você tinha outro bloco de ideologia socialista. Então, naquele momento, nesse momento de Guerra Fria, você tem aí dois grandes polos de poder. E após esse fim, você multipolariza isso, né? Você há uma nova redistribuição dessas polarizações. E aí surgem outros grandes polos de poder. Então, sai de cena essa bipolarização do poder, né, durante o período da Guerra Fria, e depois você está uma multipolarização. Você tem agora, surgem novos polos de poder, ok? Principalmente ali na região da Ásia e Europa, né, já começa aí a ressurgir aí novos polos, novos países que vão começar a participar desse processo de globalização também, tá? Uma questão importante que a gente tem que debater sobre essa questão do processo de globalização é a chamada revolução técnico-científico-informacional. O que significa isso, professor? Olha só, o desenvolvimento e a expansão dos sistemas de comunicação por satélites, informática, transportes e telefonia, tá, proporcionaram o aparato técnico e estrutural para a intensificação das relações socioeconômicas em âmbito mundial. Então, esse processo é uma consequência da chamada Terceira Revolução Industrial, ou também conhecida como Revolução Técnico-Científico e Informacional, visto que, por meio dos avanços tecnológicos, né, obtidos, foi possível promover maior integração econômica e cultural entre as regiões e países de diferentes pontos do planeta. Hoje a gente sabe, né? Hoje a tecnologia está sempre a nosso favor. Então, você, estudante, aí para pesquisar, fazer uma pesquisa, utiliza a internet, utiliza um aparelho celular, né? Para locomover de um lugar para outro, chamado GPS, né? Os transportes aí que a gente tem de alta tecnologia, isso também chegou no campo,
né, essa mecanização, essa informação que você tem de imediato. Ou seja, nós aí estamos nesse processo, né, estamos inseridos nessa integração, seja ela tecnológica, né, seja ela aí cultural, seja ela desses avanços tecnológicos, participamos desse processo, né? Utilizamos disso todos os dias, a todo momento e a todo instante, ok? Bom, porém, a gente sabe que a globalização, ela surte efeitos, né? Então, a gente fala desse termo globalização, ela tem as suas consequências, também os seus efeitos aí. No caso, olha só, configuração do espaço geográfico internacional em redes, né? No caso de transporte, comunicação, de cidades, de trocas comerciais ou de capitais. Nesse processo de globalização, você surge as chamadas cidades globais, né? Essas cidades com grande importância mundial. No caso aqui, no Brasil, nós temos São Paulo e Rio como grande destaque das grandes cidades globais. Na Europa, você tem Paris, Londres, você tem Amsterdã, você tem ali né, os países ali na região do continente europeu. Você tem na Ásia, você tem um destaque para os países ali, né, no caso Japão, China, Singapura, né, já surgem como essa multipolarização, os países que aí têm crescimento econômico e tecnológico aí bem avançado. Os transportes, a gente sabe hoje que muitos países, esses países mais ricos, investem cada vez mais em transporte mais eficiente, mais rápido, né? Então, você tem os transportes cada vez mais rápidos aí, justamente para poder atender uma população que necessita se locomover com mais rapidez, tá ok? Então, você tem aí também as trocas comerciais hoje, é muito intensa entre os países, a gente sabe muito bem disso, que o mercado internacional há uma exigência muito grande dessas trocas comerciais, principalmente, né, as compras de alguns produtos de países subdesenvolvidos ou chamados países emergentes ou os países aí mais pobres, né, que principalmente são os países mais agroexportadores, então há uma exigência cada vez maior desse mercado, né, e claro, as trocas de capitais também, perfeito? As chamadas também expansão, né, pessoal, das empresas multinacionais, também chamadas de transnacionais ou empresas globais, são aquelas empresas que têm sede, né, que é a matriz, né, no caso a sua matriz é um país de fora e tem a sua sede aqui, por exemplo, as montadoras, as empresas aí as grandes fábricas de carro, por exemplo, né, a boa parte vem de fora, a questão de petróleo, né, dos combustíveis também, muitos aí são de fora. Essas empresas que a gente usa de roupas, marcas, produtos, boa parte são dessas empresas chamadas multinacionais, justamente por isso, porque elas ultrapassam os limites daquele país e começam aí a ter sede, né, a ter as suas chamadas filiais, vamos dizer assim, em outras regiões, em outros países. Então, há esse crescimento dessas empresas multinacionais ou chamadas transnacionais. Por isso que elas chamam transnacionais, ela ultrapassa os limites nacionais. Ou seja, ela tem a sua matriz, né, a seu lugar principal naquele país e ela acaba tendo outras empresas espalhadas em outras regiões, justamente esse crescimento por causa dessas transações, essa questão do comércio cada vez mais intenso, né? Temos a formação de acordos regionais ou de blocos econômicos, como nós já falamos, né, dessas características dos blocos econômicos também. A formação justamente por essa competitividade entre os países, essa força para competir com os países mais ricos, tá? E a expansão, claro, e consolidação do sistema capitalista cada vez mais forte, cada vez mais intenso, né? Bom, eu gosto muito de citar Milton Santos, né, um grande geógrafo importante aí, quando ele faz essa crítica a essa globalização. Ele coloca aqui 3 coisas interessantes sobre isso. Então, Milton Santos, né, tem aí por uma outra globalização, ele faz essa crítica, claro, justamente sobre o que seria desvantajoso em relação a essa globalização. Então, ele coloca 3 tópicos aqui. Olha só, a globalização como fábula, ou seja, de forma como nos é contada. Então, para ele, Milton Santos, ele coloca o seguinte, que essa globalização que eles nos colocam como uma globalização perfeita, né, onde todos podem ser felizes, né, onde todos podem usufruir de tudo, onde todos podem obter bens. Então, aquela globalização por fábula, ou seja, uma historinha que conta que todo mundo pode ser feliz com a globalização, todos podem participar dela de forma igual, ninguém vai ser excluído desse processo, ok? Então, Milton Santos faz essa crítica dessa globalização como fábula. A outra parte, né, a segunda,
que é a globalização como perversidade da forma como ela realmente é. Então, vamos dizer assim, né, a gente cai na real, né? Ou seja, a gente tem a globalização que nos contam, que a gente pode ser feliz por ela, mas a gente vivencia uma globalização muito mais perversa, onde você tem uma minoria que participa desse processo e tem uma grande maioria que está excluída desse processo, né? Então, é aquela globalização da realidade, a globalização real, né? E, por último, ele coloca aí a globalização como possibilidade, ou seja, quando propõe a ideia de uma outra globalização, no caso aí mais justa e cada vez mais igualitária. Então, Milton Santos aí, muito interessante, se vocês tiverem a oportunidade de ler um livro, né, dele em relação a essa questão da crítica à globalização, vocês vão ser ótimos e vão agregar para vocês algumas informações interessantes e o estudo de Milton Santos bacana em relação à crítica que ele faz a essa globalização, né? Também, nesse processo, né, desse processo de uma sociedade cada vez mais global, no plano político, consolidaram-se o poderio econômico e militar dos Estados Unidos e também a formação de outros polos secundários, né? No caso, é a União Europeia, a China e a Rússia também tem o seu destaque, porque a gente sabe lá no início que a gente falou da bipolarização. E nesse caso, os Estados Unidos ele já saiu fortalecido daquele processo. Porém, com essa nova multipolarização, essa distribuição de polos de poder, ressurgem aí novos blocos. No caso aqui, a gente dá o destaque para a União Europeia e para a China ali, que se destaca no continente asiático, tá? Enquanto a globalização enfatiza os processos de natureza econômica e, no caso, tecnológica, na mundialização sobressaem os processos culturais, né? Nesse caso aí, uma cultura que se sobressai sobre a outra, né? Há uma questão de uma imposição de uma cultura sobre a outra. Muitas vezes tem países que sofrem esse processo porque perde um pouco, até muitas vezes, a sua cultura local, porque uma cultura de fora sobrepõe sobre ela. E isso é uma problemática que a globalização traz, e nesse caso utiliza-se o termo mundialização, que tem a ver com a questão do processo cultural, de uma cultura sobrepor sobre uma outra, e até a questões de algumas determinadas culturas locais até desaparecerem, porque aquela outra foi superior, com muito mais força, e aquela cultura regional acaba muitas vezes se perdendo, né? Bom, globalização econômica vincula-se à exclusão social também, né? No caso aí que nós falamos da crítica de Milton Santos, tá? Do momento que a expansão massiva dos meios tecnológicos e de informação não atingem, como eu fiz a perguntinha lá no início, né, de forma democrática toda a população do planeta, favorecendo o acúmulo de riqueza para os mais ricos e dificultando, assim, a emancipação social dos mais pobres. Então, já está respondida aquela perguntinha do início, né? Todos participam do processo de globalização? Então, nós temos aqui um processo de exclusão dessa sociedade. Bom, vamos finalizar nossa primeira semana desse nosso PET 4, né, com as nossas considerações, né? Aqui algumas observações em relação ao que a gente foi falado, né? Ou seja, globalização dos termos mais frequentemente empregados para descrever a alta conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo, né? Então, a importância dessa consolidação, ou seja, essa formação desse processo aí, dessa globalização. Porém, como a gente sabe, né, esse processo ocorre em diferentes escalas e possui consequências distintas entre os países, então, ou seja, há uma exclusão aí, ou seja, nem todo mundo participa desse processo, tá? Além dos fatores econômicos e sociais, a globalização também interfere nos aspectos culturais de uma determinada população, como eu falei aqui mais no finalzinho sobre a questão da mundialização, tá? Aí, no caso, alguns hábitos, a internet, a tecnologia mais avançada, né? Os avanços tecnológicos, a gente já colocou, e a questão da concentração de renda, né? Nesse caso aí, a exclusão, que esse processo de globalização também traz, né? Ou seja, poucas pessoas, né? Quer dizer, uma boa parcela da população não participa desse processo, enquanto você tem pessoas aí com esse processo de globalização estão enriquecendo cada vez mais, tá? Então, mais uma vez, agradeço a sua participação, finalizamos aí a nossa primeira semana do PET 4 e aguardo você na próxima aula.